Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre tabela periódica. Agora que nós já vimos a existência do átomo, os modelos atômicos, como que o átomo ele é aceito hoje em dia, a existência das partículas subatômicas, que são os elétrons, os nêutrons, os prótons, nós vamos dar continuidade ao estudo da tabela periódica e tirar mais algumas informações que essa ferramenta maravilhosa pode nos dar, ok? Então, vamos aprender mais sobre essa belezura. Então, nós temos aqui uma tabela periódica. Quando vocês pegarem uma tabela periódica, algumas tabelas periódicas são mais completas, outras são mais resumidas, mas pelo menos 3 informações vocês vão encontrar. Uma dessas informações é o símbolo do elemento químico. Vocês vão encontrar um outro número, geralmente ele fica em cima. Esse número obrigatoriamente é um número inteiro. E um outro número, que geralmente fica embaixo, que esse número não tem necessidade de ser inteiro, ok? Então, pessoal, esse número que está em cima, nós chamamos ele de número atômico. E esse número que está embaixo, nós chamamos de número de massa, massa atômica. Ah, mas sempre eles vão ficar nessa posição? Número atômico em cima, massa atômica, número de massa atômica embaixo? Não, nem sempre. Algumas tabelas periódicas podem trazer esses números invertidos em outras posições, tá? Aí, para isso, vocês vão olhar na legenda. Toda tabela periódica tem uma legenda informando o que é cada um dos elementos, o que é cada uma dessas informações que estão dentro desses quadradinhos da tabela periódica. Aqui a gente pode ver, não está com uma imagem muito boa, mas dá para a gente ter uma noção que esse que está em cima aqui é o número atômico. O que está embaixo é o peso atômico ou massa atômica. E a forma mais correta seria massa atômica. A massa atômica está embaixo. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma tabela periódica é tirar essas informações, tá? Olhar na legenda e ver onde está cada um deles, para você não se confundir, tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre isso. Número atômico e massa atômica, tá? Além do símbolo, do nome, que vão estar presentes também. Mas vamos falar especificamente sobre esses dois. O que vem a ser número atômico? Número atômico, pessoal, é vamos dizer assim, que a impressão digital, desculpa aí, a impressão digital dos elementos químicos, tá? Cada elemento químico tem o seu número atômico. Não existe nenhum elemento químico que tem um número atômico igual ao outro, tá? Por exemplo, aqui nós temos o exemplo do lítio. O lítio, ele tem número atômico igual a 3. Todos os átomos que têm número atômico igual a 3 vão ser átomos do elemento químico lítio. Aí nós temos aí outros exemplos. Por exemplo, o elemento químico que tem número atômico igual a 1 é o hidrogênio. O elemento químico que tem número atômico igual a 6 é o carbono, é o elemento químico carbono, ok? Vocês podem observar aqui que todos os elementos químicos têm o seu número atômico, tá? Nós temos as nossas impressões digitais, né? Os elementos químicos vão ter os seus números atômicos, ok? Não existe elementos químicos diferentes com números atômicos iguais. Não vai existir jamais, ok? Número de massa, eu posso ter 2 elementos químicos com o mesmo número de massa? Posso, tá? Pode acontecer sim. Depois nós vamos falar especificamente sobre isso.
mas nós podemos sim ter dois elementos químicos com o mesmo número de massa, mas com o mesmo número atômico, jamais. Beleza? Pessoal, esse número aqui, número de massa, massa atômica, peso atômico, é o quanto um átomo desse elemento químico pesa, ok? Como um átomo ele é muito pequeno, nós não temos condições de ver um átomo, nem por um microscópio muito potente. Hoje nós não temos condições de ver um átomo, ele é muito, muito pequeno. Então, esses valores de massa atômica aí não são gramas, não são miligramas, não é nenhuma dessas unidades de medida que a gente conhece, tá? Então, nós vamos dizer que é unidade de massa atômica, tá? Por exemplo, o hidrogênio, ele tem massa atômica igual a 1. Então, esse aí seria unidade de massa atômica, tá bom? O carbono, por exemplo, ele tem número atômico igual a 6, é o que identifica os átomos de carbono, do elemento químico carbono. Todos os átomos de elemento químico carbono vão ter número atômico igual a 6, e isso pode nos dar uma informação maravilhosa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E a massa atômica do carbono é 12. 12 unidades de massa atômica, tá? Quanto pesa um átomo de carbono? 12 unidades de massa atômica. Beleza, pessoal? Essas informações nós temos na tabela periódica. Não precisamos decorar, mas precisamos entender o que ela significa, tá? Anota aí para mim, para vocês me entregar, ok? Número atômico seria a impressão digital dos elementos químicos. Cada elemento químico tem o seu número atômico, e massa atômica seria o peso de um átomo desse elemento químico. Ok, pessoal? Nós vamos parar um pouquinho agora, respira, e daqui a pouquinho a gente continua. Então, pessoal, voltamos. Vamos lá. Pessoal, o número atômico, a gente representa ele normalmente pela letra Z, tá? Para a gente evitar ficar escrevendo número atômico, a gente pode colocar o Z. E massa atômica a gente representa por A, tá bom? Então, não esqueça, anota aí também. Junto com as outras anotações, anota aí. Número atômico, representado pela letra Z, e massa atômica, representado pela letra A. O que esses números podem nos dizer? Quais as informações que esses números podem nos dizer? Pessoal, a partir desses números, a gente pode saber, mais ou menos, quantos de cada partícula subatômica um átomo desse elemento químico tem. Por exemplo, olha, onde está o P aqui, nós vamos dizer que é número de prótons. Tá? Lembra que os prótons é aquela partícula subatômica que está no núcleo, que tem carga positiva, que tem massa, né? N, a gente vai usar ele para representar o número de nêutrons. Lembra que nêutron é aquela partícula subatômica que está no núcleo do átomo também, junto com os prótons, mas não tem carga e tem massa, tá? E então, dá para saber também o número de elétrons. E lembra aí que os elétrons é aquela partícula subatômica que está na eletrosfera, é atraído pelo núcleo porque tem carga negativa, ok? O negativo do elétron é atraído pelo positivo do próton. E ele praticamente não tem massa. É muito, muito pequeno, e que a gente pode até considerar que a massa dele seja 0, tá bom? Pessoal, é importante a gente saber que existem átomos neutros, existem átomos neutros e íons. A gente vai focar nos átomos neutros agora. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre íons, tá? Átomos neutros é aquele átomo que possui o mesmo número de prótons e elétrons. Pensa comigo. Próton não tem carga positiva? Elétron não tem carga negativa? Se nós temos um átomo que tem 2 prótons e 2 elétrons, significa que aí nós temos 2 cargas positivas, vamos dizer assim, mais 2, e 2 cargas negativas, vamos dizer assim, menos 2. Se a gente fosse fazer uma continha, mais 2 menos 2,
essa continha daria 0, não é isso? Isso porque o positivo, o valor positivo, se cancelou com o valor negativo, não é isso? Aqui, com os números de prótons e elétrons, funciona também dessa forma, tá? Se nós temos um próton, cancela a carga negativa de um elétron e vice-versa, tá? Então, por esse motivo, que átomos neutros, eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, tá bom? É importante essas informações para a gente continuar aqui. Então, como falei para vocês, aqui estão o que essas letras representam. O número atômico, pessoal, sempre, sempre, sempre vai ser igual ao número de prótons, tá? Então, por exemplo, aqui, o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem número atômico igual a 7. Pergunto para vocês, quantos prótons os átomos de nitrogênio possuem? 7 prótons, porque o número atômico dele é 7. No caso do carbono, que o número atômico dele é 6. Quantos prótons os átomos de carbono possuem? 6 prótons, tá? Sempre o número atômico vai ser igual ao número de prótons que os átomos daquele elemento químico têm. Sempre, em qualquer situação, ok? Lembra que o A representa a massa atômica, correto? A massa atômica, ela é representada, o valor dela é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Vamos considerar que o número de prótons mais o número de nêutrons vai ser a nossa massa atômica. Por exemplo, se um elemento químico possui 4 prótons e 4 nêutrons, 4 mais 4, 8. Então, a massa atômica desse elemento químico que possui 4 prótons e 4 nêutrons vai ser 8, ok? Portanto, pessoal, sabendo o número atômico e o número de massa, a massa atômica de um elemento químico, dá para a gente saber o número de nêutrons que os átomos daquele elemento químico têm. Então, se a gente pega a massa atômica e subtrai o número atômico, nós temos o número de nêutrons. E todas essas informações a gente tem na tabela periódica. Então, se eu fizer uma pergunta para vocês, quantos prótons e quantos nêutrons o átomo de césio possui, você vai lá na tabela periódica, pesquisa qual é a massa atômica, qual é o número atômico, faz essas continhas, você sabe quantos prótons, sabe quantos nêutrons os átomos de césio possuem, ok? Agora, número de elétrons em um átomo neutro. Lembra que eu falei para vocês? Um átomo neutro é aquele que possui o número de prótons e número de elétrons igual. E nós vamos tratar só deles agora. De íons nós vamos falar depois, tá? Em um átomo neutro, em um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ah, mas como que eu vou saber o número de prótons? Você sabe porque você sabe a massa atômica desse elemento químico, dos átomos desse elemento químico. Ok? Se você sabe a massa atômica, você sabe o número de prótons. Porque a massa, desculpa. Se você sabe o número atômico, você sabe o número de prótons. Não é isso? Se você sabe o número de prótons, você sabe o número de elétrons. Por exemplo, aqui, pessoal. O número atômico do nitrogênio é 7. Ok? A massa atômica dele é 14. Portanto, como o número atômico dele é 7, o número de prótons dele é 7 também. Ok? Pessoal, se ele tem 7 prótons e se trata de um átomo neutro, ele tem 7 cargas positivas, ele vai ter que ter 7 cargas negativas para cancelar e a carga total dele ser neutra, ser 0. Então, ele precisa de 7 cargas negativas. E essas 7 cargas negativas é graças a 7 elétrons. Então, se ele tem número atômico 7, ele vai ter número de prótons igual a 7 e número de elétrons igual a 7. Ok? E
número de nêutrons, pessoal. Se eu quiser saber o número de nêutrons, eu pego a massa atômica e subtraio o número atômico, não é isso? A massa atômica dele é 14, o número atômico é 7, portanto, ele tem 7 nêutrons. Então, aí, a partir da massa atômica e do número atômico, dá para a gente saber quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons os átomos daquele elemento químico possuem. Dessa forma, tendo essas informações, dá para vocês saberem de todos esses aqui, tá? Só que tem um probleminha, pessoal. Tem alguns elementos químicos aqui que não tem um número inteiro para o valor de massa atômica. Por exemplo, o ferro é 55,845. Mas por que esse valor? Ele não vai ter um nêutron inteiro? O que acontece? Pessoal, esse valor de massa atômica a gente leva em consideração para calcular o valor de massa atômica a abundância do isótopo desse elemento químico existente na natureza. Ah, mas o que é isótopo? Não se preocupa, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas é importante a gente saber que os cálculos envolvendo a massa atômica levam em consideração a abundância do tipo de átomo daquele elemento químico existente na natureza, tá bom? Mais para frente a gente fala sobre isso. Vamos focar nisso aqui agora e a gente vai resolver exercícios também sobre isso daí. Ok, pessoal? Vamos parar mais um pouquinho, vamos descansar para a gente resolver exercícios e aprender um pouquinho mais, tá bom? Vamos começar a resolver os exercícios então, tá, pessoal? Esse primeiro exercício nos diz o seguinte: homenageando Nicolau Copérnico, o elemento químico 112, então esse é o número atômico desse elemento químico, poderá receber o nome copernício, tendo 165 nêutrons. Esse elemento, sintetizado na Alemanha em 1996, poderá ser representado por... Então, pessoal, lembra que embaixo, nesse tipo de representação, embaixo fica o número atômico e em cima o número de massa, tá bom? Contrário lá da tabela periódica, né? Só para complicar pra gente mesmo. Então, embaixo vai ser o número atômico. Olha, esse 112 aí significa que é o número atômico, concorda comigo? O número atômico dele vai ser 112, então embaixo vai ter que ter 112, né? Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, pode ser a letra C, poderia ser a letra D, só que tem um detalhe que eu já vou falar para vocês, e não pode ser a letra E. Por que não poderia, por que não pode ser a letra D? Porque aqui o símbolo é C. Se você olhar na tabela periódica, você já vai ver que o carbono já é representado por C. Nós não podemos ter dois elementos químicos representados pelo mesmo símbolo, tá? Então, não pode ser o D por causa disso. Mas se tratando de número atômico, poderia, né? Se não fosse essa questão do símbolo, tá? Então, a gente já sabe que vai ser a letra C, né? Então, a letra C seria CP, representando esse elemento químico copernício. 112 embaixo, porque o número atômico dele é 112, e em cima 277. Esse 277 seria o número de massa. Vamos ver se está correto, se esse é o número de massa. Pessoal, lembra que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons? A gente sabe que o número atômico é 112, portanto, ele possui 112 prótons, não é isso? E possui 165 nêutrons. 112 com 175 dá exatamente 277, que é o número de massa expresso na letra C. Então, a alternativa correta só pode ser a letra C. Ok? Próximo, pessoal. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem, respectivamente, no átomo de mercúrio.
com 80 para número atômico e 200 para número de massa atômica. Ok? Olha, pessoal, se o número atômico dele é 80, a gente sabe que ele vai ter 80 prótons, né? Se se trata de um átomo, 80 prótons, 80 elétrons, número de prótons e elétrons igual, ok? Então, por número atômico, a gente já sabe isso, ok? E o número de nêutrons? Para o número de nêutrons, a gente tem que lembrar que a gente pega, aqui está invertido, tá, pessoal? Aqui, olha, é o contrário. É A menos E, tá? Desculpa aí. A gente pega a massa atômica e subtrai o número atômico, que seria, então, 200 menos 80. Então, o número de nêutrons é 120. Então, ele vai possuir 80 prótons, 120 nêutrons e 80 elétrons. Resposta certa, letra C. Correto? Nessa ordem, respectivamente. Vamos lá. Próximo. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Pessoal, se ele possui 83 prótons, o número atômico dele só pode ser 83, tá? Porque número atômico é igual ao número de prótons. Então, se tem 83 prótons, a massa atômica vai ser 83. Então, aqui poderia ser A, B e C, né? E a massa atômica, o número de massa, é o número de prótons mais o número de nêutrons, correto? Então, vai ficar 83 mais 126, correto? E então vai ser igual a 209. Então, a alternativa correta, letra A. Essa daqui, pessoal. Dada a tabela abaixo, sobre os elementos C e D, no caso esse C não seria o carbono, tá? Seria um elemento químico aí qualquer. Está perguntando pra gente quais são os valores de X, Y, Z, W e V. Olha, pessoal, aqui no C, no elemento C, qual elemento químico, qual é o número atômico? O número atômico é 13, correto? Se o número atômico é 13, o número de prótons vai ser 13 também. Então, a gente já viu que o Y vale 13. Em um átomo, número de prótons e número de elétrons é igual. Então, o Z também vai ser 13, tá? E aqui, pessoal, o W, número de nêutrons, e a massa atômica 27, ok? Número de nêutrons não é a massa atômica menos o número atômico? Então, se eu pego 27 e subtraio 13, eu vou ter 14. Então, eu tenho 13 prótons, 13 elétrons e 14 nêutrons. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês e vou falar agora. Percebeu que o número de nêutrons não tem que ser igual ao número de prótons, igual ao número de elétrons? Não necessariamente, tá? Então, vimos aí Y, 13, Z, 13 e W, 14. E o X? O X, pessoal, aqui a gente não sabe qual seria o número atômico, mas a gente sabe que ele tem 15 prótons. Se tem 15 prótons, o número atômico, o Z, só pode ser 15. Então, o valor para X é 15. E o número de massa? Número de massa, massa atômica, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, nesse caso aqui, 15 mais 16 dá 31, correto? Então, a alternativa certa, letra C. 15 para X, 13 para Y, 13 para o Z, 14 para o W e 31 para o V. Ok? Vamos parar mais um pouquinho e depois a gente continua com mais exercícios, tá bom?